Bom dia, amigos ouvintes. Nesse exato momento estamos aqui, em nome de Nosso Senhor Jesus, para fazer essa live de hoje, que hoje nós vamos falar acerca do poder de Deus. Nós sabemos que toda origem, seja humana ou mesmo animais, ele vem trazendo consigo a aparência, o modelo dos primeiros, né? Ele continua com essa aparência. Não é igualzinho, mas são seres feitos naquela forma que não podem ser mudados, certo? Digamos assim, alguém veio com 2 braços e, através de uma ciência, uma coisa qualquer, querer passar esse ser a ter 4 braços ou 6 braços, né? Dessa forma assim. Assim também como os animais não poderiam mudar, até porque eles são mais obedientes do que os homens, que não procuram, até por não ter a mesma mentalidade de inteligência que os humanos, eles permanecem naquilo que o qual Deus o colocou. Tem o tino da sua sobrevivência e a sua maneira com que ele tem que continuar a sua vida. Mas agimos aqui na Terra como que aqui fosse o único lugar que Deus teria dentro de um universo, certo? Isso seria muito pequeno no nosso entendimento se pensássemos todos assim. Mas a maioria pensa que Deus ocupa todo o seu tempo com a Terra, tendo só isso aqui, e mais nada do que isso. E aí eles colocam também que só aqui é um local habitado, que erram novamente. Assim como, vamos usar uma coisa bem simples, alguém fazendo certas economias, trabalhando direitinho, colocando as coisas tudo no lugar, ele pode até ir subindo de vida. Hoje ele tem uma casa, quem sabe daqui a uns tempos ele já tem 2, né? Podendo ter uma fazenda e em vários lugares. Não precisa que isso seja só num lugar. Ele pode ter num estado e pode ter no outro estado, numa cidade ou em outras cidades, né? Mas o homem fica podendo ter essa situação que, agindo bem mentalmente, ele pode chegar a ser dessa maneira. Várias coisas em vários lugares. Mas aí, o próprio homem, não todos vêm a pensar dessas maneiras que pensam eles, mas põe essa possibilidade de quem tem um filho pode ter mais filho, como disse aquela música. E não coloca que o Senhor também pode ter outros mundos. Claro que sim. Que onde é o fim do universo? Quem sabe? Né? Não se tem noção de saber com precisão onde está o meio.
pode fazer bases, pode dizer, né? Como eu já vi pessoas dizendo que provavelmente que seja Israel ou que seja mesmo as regiões do Egito, né? Então, mas isso são suposições, nada de concreto. Porque o universo, ele não contém um fim. Digamos, uma lateral, assim, terminou aqui, aqui é o começo, que seja por milhões e milhões de quilômetros. Mas não tem. Será mesmo que Deus colocaria que para o universo, a Terra toda, todos os países, ainda seria pequeno? É uma coisinha de nada, né? Pelo tamanho do universo, sim. Mas alguns homens estão desesperados, procurando, até quem sabe, uma nova moradia em um outro planeta futuramente. Só que eles esquecem o seguinte, que os seres que habitam até que estão indo mais ou menos no rumo, porque estão procurando locais onde pode encontrar habitantes, né? Eles não crendo totalmente em Deus e nem o respeitando a sua autoridade, eles pensam procurando as pessoas ali, ver se tem água para ver sobrevivência. Só que eu não penso, e se os seres que moram lá não tomam água, como aqui? Eles são seres diferenciados. Eles são seres que não dá para ser visto na nossa forma. Não dá. Eles são diferentes. E como a Terra é um lugar para punição e educação de seres errados que vieram para cá, que algum desses, ao longo de muitos mil anos, eles foram se modelando até chegar a uma situação de não poder mais ficar aqui. É só nós trocar. Pegar um ser de um planeta, de um outro mundo, que tem muitos mundos. O apóstolo São Paulo, ele foi até o terceiro céu. Está vendo? E a própria Bíblia relata de vários céus. Então, pegar um ser de lá e pôr para morar aqui, ou subitamente tivesse jeito de levar um daqui para morar lá. Lá onde? Em algum desses planetas, né? Eu já estou dizendo que os seres são diferenciados. Que situação você acha que teria? O que viesse para cá, às vezes, nem poderia ser visto. Ou se transfiguravam em certos momentos. Ele viria para cá com outro sistema de vida, de poderes, dado pelo próprio Deus, de ser assim. Certo? E como aqui não podemos mudar a nossa aparência, a nossa maneira de ser, né? A não ser algum macumbeiro mentiroso aí que faz isso, faz aquilo e tal, né? Mas só conversa. Manda ele fazer. Vamos ver se ele faz. Não faz, certo? Tem limites. Mesmo que os homens não respeitam a Deus. Os homens que enxergam assim. Porque tem quem respeita a Deus, viu? Além que não chega
não consegue virar um santo aqui, mas pelo menos ele faz o que pode. Agora, outros não se importam com isso, né? Até dizem com audácia que Deus não existe, né? Mesmo tendo provas no próprio corpo dele que Deus existe, mas eles pensam assim, né? E então esse elemento que veio de um outro lugar com essa característica totalmente diferente, ele não tinha como viver aqui. Até porque depois que ele passou para lá, os sistemas para que ele viva naquele local têm os seus limites, têm os seus modelos, têm as suas aparências, como aqui. Ele não ia alimentar o que alimentamos aqui. Porque da hora que ele foi, com esse grande poder de Deus, essa tecnologia avançada, imensa, sem explicação, que Deus tem, é claro que ele, se precisar de algum tipo de alimento, não seria o nosso, né? Quer dizer que morrer ele... Lá tem algumas galáxias que chega a essa chamada morte daqui, que também é uma saída daquele corpo para um outro corpo mais sofisticado, né? Com mais quantidade de vida na sua trajetória, imune a doenças, vai subindo, até que chega num lugar que onde a doença não tem mais poder, onde levitam-se, não precisam mais andar palmeando uma terra, uma coisa assim, mas flutuam-se e esquiam-se no ar, não é? Então, são avançados. O que acontece numa pessoa aqui na Terra quando ele se evolui financeiramente, através de estudos? Ele torna-se um ser diferente. Ele não crê mais no que o outro que está abaixo dele fala, porque acha ele muito pequeno para isso, embora ele pode enganar, que o outro está vindo pelo espírito e ele pela carne, com o máximo de estudo que ele tiver, ele vai acabar perdendo para aquele. Um pouco raro, né? Mas isso às vezes acontece. Agora virando. E um daqui vivendo lá, se fosse levado assim, como eu disse, subitamente, do nada chegasse lá. De que forma ele ia viver num local como aquele? Porque às vezes tem daqueles locais, tem bem parecido com o nosso, melhor um pouco, claro, ou pior um pouco, como eu tenho dito várias vezes. Existe. E não é um, não. É milhões de habitações, assim como a Terra. Que lá formado aquele globo, então ali, separadamente de outros sistemas de evoluções, então tem quem está melhor e tem quem está pior do que aqui na Terra. É assim que movimenta. Porque Deus nunca vai parar esse modelo que ele mesmo criou, de pessoas especiais, evoluídas, passar por várias etapas, cada uma casa que Jesus refere, que há muitas moradas, né? Ele vai pegando um sistema de educação diferente. Existe locais que nem praticam sexo. Os seres são diferenciados, são igual aos anjos. Até porque o sexo aqui na Terra dá prazer. Para eles lá, a evolução é tão grande que eles nem sabem se isso existe. E se existiria. É a mesma coisa, você já pensou se nascer uma criança aqui na Terra contendo 2 chifres? Mas não assim com lenda, como
falam por aí, mas presentemente a gente não viu essa pessoa. Chifres mesmo, assim, normais. Ou caudas, assim, como de um animal. Você já pensou que situação ficaria o resto da nação? É fotos, filmagem, reportagens e tal. Então, seria dessa maneira. Para eles, essas coisas que para nós faz falta, é necessária para que vivamos aqui, é porque aqui tem que ser assim. Mas para eles lá também tem que ser daquela forma. E que não tem nada a ver um lugar com o outro. Vamos supor que o que está te atrapalhando, você ter uma melhora no sentido espiritual e ir avançando para chegar à altura que Deus quer que você chegue, você caiu dessa posição, vamos supor que esse problema fosse bebida, né? Embriagar, ficar nervoso e querer matar e tal, fosse isso. Você sendo levado já, achar da altura aqui, que pode ser levado mais acima, pela condição de ter melhorado, onde você chegar, você que eu estou dizendo, essa pessoa que tiver nessa situação, vai ser mais fácil, porque lá não se fala nesse sistema de bebidas que leva a pessoa a essa situação de ficar louco e fazer barbaridades, né? Já não tem. Quer dizer, não tem como você pecar nessa situação, nem que você quisesse. Aí, então, você não tem esse problema para você ter que se defender. Não é isso? Então, não haveria um local desse, não tem mais estupro. Desses que eu estou falando, em um deles, que é algum lugar, a própria Bíblia diz que até vai ter crianças que vão brincar com animais, como o leão. O leão não vai comer mais carne, não é mais carnívoro. Ele vai comer capim, como boi. Tem vários sistemas. Mas vamos que já esteja tão evoluído que o sexo ficou para trás, né? Não tem mais estupro lá, não é isso? Não tem mais banho precoce. Esses tipos esse adultério por prostituição mesmo assim, prostituindo, não tinha mais traição, certo? No sentido sexo, ou um monte de pecados que essa pessoa, de ser transportado para lá, ele não faz porque não existe lá isso. É só assim você tem condições de voltar para a casa do seu pai novamente. Que você já esteve lá. Todos os que andam aqui na Terra, ele já esteve lá. Antes desse mundo aqui existir. E caiu em contradições, em erros e tudo, e por isso, não havendo impunidade, ele vai ter que pagar. E a Bíblia diz, ser refinado assim como o ouro faz com o ouro, até tirar todas as impurezas. Porque não há impuro lá. Não tem. Lá não tem erros. Quem está apto para morar lá, lá onde? Na casa de Deus? No local da intimidade dele? Não. Lá não entra. Pode vê-lo, vai se tornar um ser
que tem jeito de ter mais aproximação visual, mas não direito à intimidade, porque ele é o rei do universo. Um rei aqui na Terra, um presidente da República aqui na Terra, para você falar com ele, é a pior dificuldade que existe. E um semelhante a nós, às vezes até pior que nós, um canalha qualquer. Mas está dentro dessa hierarquia, então você tem que respeitar. E não respeita não, para ver. Você vai ser bonito, não vai? Agora lá na casa de Deus é a casa da mãe Joana, né? Interessante. Vai enfiando, vai indo. Morreu. Aonde? Na igreja de fulano. Já subiu, já chegou lá. Olha o coral dos anjos cantando lá. Tem algum profeta que tem a falta de vergonha até de dizer, ele está lá junto com Deus. Acabou de chegar. Estão fazendo uma festa de anjos para a sua recepção. Gente, isso é vergonhoso, você não acha? A pessoa ser tão burro dessa situação que acha que um grosseiro, tal como eu, né? Eu vou pôr logo de mim antes que os outros põem, né? Eu mesmo vou assumir a minha culpa. Eu saio daqui voando de ponta cabeça, de qualquer jeito, saí do corpo meio que louco, porque passei a vida tudo na gandaia, nem pensei que Deus poderia fazer alguma coisa por mim. Eu cobro dele, querendo que ele me abençoe, e não passo nada para ele que o louva em um sistema de agradecimento. Aí depois eu saio aqui maluco, aqui tudo louco do corpo, porque diz que morreu uma pinóia. Eles vão ver isso, porque todo mundo vai passar por isso. Uma pena que depois a gente não se encontra assim, bem naquela hora, né? Apesar de que se alguém visse isso, ele corria, né? Foi ensinado tudo errado. Então, e falasse para ele, agora você viu que não morre? Vamos, responde aí agora. Seria bom isso, não seria? Porque esses ignorantes, principalmente esses que pregaram essa falsa doutrina, que as pessoas morrem. Se as pessoas morressem, ele não é a imagem de Deus. E Deus não fez só a imagem, fez a semelhança também. Dizendo até que as leis da terra se assemelham com as do céu. Só não é igual. Mas é formado por assembleias, por juízes, tal. Só que santos, puros. E a daqui não. A maioria das leis daqui é uma bagunça, certo? Aí, eles mandam, né? Se você ficar do meu lado aí, eu sou o anjo do Senhor, eu assinei o passaportezinho, meu amigo, seu nome. Eles têm até um problema, que eu conheço isso a fundo. Eles pegam lá uma ata lá e põem o nome do cara. E fala, aquele que é escrito na terra também está escrito no céu. Vai nisso, vai para você ver. Se os céus que eles referem de Deus têm algum convênio com algum boteco. Veja, que tipo é o homem nas suas maneiras de vida, de onde ele vai arrancar santidade para ser santo assim como o Senhor vosso Deus é santo e está dentro da Bíblia. E aí? De onde vai tirar? Ele não tem de onde tirar isso, mas também não quer aceitar a fórmula correta de um mundo no outro, ou se não melhorou nada aqui de novo. Só que agora a coisa começa a arrochar os parafusos. Às vezes, de uma vez que ele veio aqui, encarnando, na sua primeira vez, ou reencarnando, né? Já mais vezes, agora pode ser que corra um perigozinho aí do senhor ou a senhora que duvida das coisas, virem cegos, né? Porque as decisões dos trabalhadores de Deus lá,
eles tomam decisão. Falei, com esse elemento aqui, porque são aparentes as leis, os movimentos, a montagem. Então pode ser que eles falam nesse sentido. E com esse camarada, o tempo, imagina, só lá na Terra, nós mandamos ele 3 vezes para lá. Em vez de melhorar, ele piorou. E agora, manda ele para onde? Manda ele para um pior que a Terra, onde ele vai se lascar todinho. Aí, ou então, não manda lá para a Terra mesmo, mas manda cego, né? Manda ceguinho. Não, mas eles trocam ideias lá. Que tal nós mandar ele faltando as 2 pernas? Aí já fica mais, né? Que pelo menos ele vê, né? Poxa, é baseado nos seus feitos, não é isso? Pois aqui consta que baseado nesses feitos, dá para ele ir sem as pernas, mas com a visão boa. Né? Você não vê aí pessoas que são deficientes e até faz coisas que nós não fazemos? Eu não sei tocar um instrumento, principalmente um piano, né? Mas eu já vi pessoas deficientes que não tinham os braços e com os pés toca, que é uma maravilha. Eu já vi pessoas que não têm braços, só os pés, e com o pé ele pega o pente e penteia o cabelo. Você acha isso pouco? Você não vê Deus nessa questão, não? Isso é muito forte. É muito forte para o entendimento de um carnal. O porquê fazem isso? É porque Deus, mesmo punindo o homem, ele ainda o ajuda. Ele abre um horizonte para que ele possa enxergar, porque senão ele não evoluía. Porque se tirar o pensamento de uma pessoa, ele passa num débil mental. E aí, o que é que um louco sabe fazer de ir ou voltar, crescer ou diminuir, pecar ou não? E Deus não fez isso aqui para brincadeira. E nem para punir pessoas só com o prazer de ver ele sofrer. Não, Deus não tem esse interesse. Porque senão ele não punha o próprio filho, deixar o próprio filho ser pregado numa cruz por homens que precisavam ser pregados no lugar dele. E isso significa que o amor dele pelos seus seres, ele é responsável pelo que faz e nós não passamos de irresponsáveis, desobedientes, maus, desamorosos, que é para nós egoístas. É isto que somos. E nessa situação, para Deus altamente santo, você acha que o que ele vai nos dar de presente? Imagina. Para e pensa que você vai passar a acreditar que só de degrau em degrau, de planetas em planetas, de uma galáxia na outra, vai deixando para trás. Não precisa mais o médico, o advogado, cientistas, filósofos, voltar às primeiras letras do alfabeto, mais. Ele deixou para trás. Ele nem lembra da separação das vogais com as consoantes. Eu nem preciso lembrar disso mais. Isso era naquele tempo, quando ele precisou disso. Assim também é a evolução do homem para poder chegar a Deus. Tanto que a Bíblia chama de eleitos e é uma formatura. Se formam para poder chegar ali. E é assim, é de uma sala de aula, a outra sala mais evoluída, mais, até que chega o dia de pegar o canudo, só para fazer uma comparação,
da parte espiritual. Você acabou de formar e por isso agora você receberá as honras dessa hierarquia espiritual, essa maravilha, que se fosse ensinado assim, os homens chegariam mais cedo à sua purificação. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, primeiramente pedindo aos ouvintes que deixem o like e compartilhem, se for possível, pedir ao Senhor as revelações para que cheguem a cada um dos homens, assim como o Senhor está esperando, né? Que venham todos arrepender-se, até que o que não vier por amor vai ter que vir pela dor, porque só depois ele vai sentir o porquê que o Senhor permitiu tal coisa acontecer. Porque as revelações que o Senhor deixou aqui para que homens pudessem ser revelados e passar por revelações, porque só por divina revelações os entenderá. Mas eles se tornam cegos e colocam os que seguem ele mais cegos ainda. E isso, em vez de salvar, resgatar, eles estão destruindo essa caminhada. Mas tudo tem que chegar ao ponto certo, em que o Senhor determinou. Não há homem, não há quem possa mudar. Nós agradecemos o Senhor por todas as coisas que tem feito por nós. O que pedimos a nós, pedimos a todo mundo, ao que puder ser feito, pedindo que nos abençoe nessa viagem, nos leva, nos traz, e com êxito. E desde já agradecemos o Senhor, tendo a certeza que o Senhor, com o amor que tem, nos guiará, nos perdoará as nossas fraquezas e cuidará de nós. Meu Pai, tudo que temos e que recebemos para o bem da nossa vida tem uma fonte inesgotável que vem da mão do Senhor. E por isso temos o agradecimento e louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.